Acho que ninguém te avisa que as melhores intenções podem abrir os piores caminhos. Ninguém conta que o desespero, quando vem por amor, é a ferramenta mais perigosa que existe. Comigo foi assim, pelo menos. Tudo começou pela vontade mais simples que um cara pode ter: dar um pouco de conforto para as duas únicas pessoas que eu tinha no mundo. Boa noite, Dom. Meu nome é Jonas, e essa história aconteceu há uns 15 anos. Naquela época, minha vida inteira cabia numa casa pequena, de reboco por fazer, no fim de uma rua de terra. Era lá que eu morava com meus avós, o seu Luiz e a dona Maria. Eles me criaram desde que eu era moleque, e para mim, eles eram tudo: pai, mãe, família, tudo. Meu avô era marceneiro, um homem de mãos grossas e cheias de calos, que passava o dia todo lidando com madeira. Minha avó era quem cuidava da casa, mas a idade já judiava muito dela. Os joelhos já não obedeciam e cada passo era uma vitória contra a dor. Eu via o esforço nos olhos dela para se levantar da cadeira, o jeito que ela disfarçava um gemido quando ia estender a roupa no varal do quintal. A aposentadoria deles mal dava para o básico. Eu tinha largado os estudos para ajudar, fazia o que aparecia. Um bico de servente de pedreiro aqui, uma descarga de caminhão no mercado ali. O dinheiro era sempre curto, contado. Comprava o gás, um pouco de mistura, e quase sempre faltava para os remédios cada vez mais caros da minha avó. Toda noite eu ficava olhando os dois no sofá, assistindo a novela, e me dava uma angústia, um nó na garganta. Eu só queria que eles tivessem um fim de vida tranquilo, sem se preocupar se o dinheiro do pão de amanhã ia dar. Eu os amava de um jeito que chega doía, e foi esse amor, essa vontade de vê-los bem, que me fez tomar a decisão que desgraçou tudo. A ideia veio num dia de calor, no centro. Eu estava voltando de mais uma tentativa frustrada de arrumar um serviço fixo, quando parei num farol e vi uma moça vendendo rosas. Ela passava entre os carros com um balde, sorrindo, e as pessoas compravam. Não parecia um trabalho ruim, pelo contrário, parecia leve. No dia seguinte, usei o pouco dinheiro que tinha e comprei umas flores num distribuidor perto do cemitério. Fui para um cruzamento movimentado, longe do ponto daquela moça, por respeito. Fiquei com um baita frio na barriga, a vergonha me comendo por dentro. Mas a necessidade era maior, e para minha surpresa, funcionou. Naquele primeiro dia, vendi tudo. Voltei para casa com mais dinheiro no bolso do que eu tinha feito na semana inteira. Aquele pequeno sucesso mudou o ar dentro de casa. De repente, a gente podia comprar uma carne para o almoço de domingo. Os remédios da minha avó, eu conseguia comprar a caixa inteira, não só a cartela. Ela até parou de reclamar tanto das dores. "Filho, você não precisava", ela dizia com os olhos brilhando, enquanto eu ajeitava uma rosa vermelha num copo com água em cima da mesa. "Seu avô nunca me deu tantas flores." Seu Luiz ria do lado, um riso cansado, mas sincero. "Deixa o menino, Maria. Ele tem mais jeito para coisa que eu." Aqueles momentos eram tudo para mim. Ver os dois sorrindo sem aquela sombra de preocupação no rosto era o que me dava força. Eu me sentia útil. Sentia que finalmente estava conseguindo retribuir um pouco de tudo que eles fizeram por mim. Eu dobrava o turno, ficava no sol do meio-dia até o trânsito da noite diminuir. Chegava em casa exausto, com os pés doendo, mas com o peito cheio de uma esperança que eu não sentia há muito tempo. Era uma felicidade por um fio, eu sei, mas era real. E por algumas semanas eu acreditei de verdade que as coisas iam ficar bem, que só com o perfume daquelas flores eu conseguiria construir um futuro melhor para nós três. Eu não tinha ideia de que aquele cheiro ia ser trocado por outro, muito mais podre. A mudança veio numa terça-feira no fim da tarde. O céu já estava ficando laranja e o movimento dos carros começava a diminuir. Eu estava cansado, só com 2 buquês de rosas chá sobrando no balde, mas feliz. O dia tinha sido bom. Foi quando uma caminhonete preta enorme e brilhante parou no semáforo bem na minha frente. Era um desses carros que parecem caros demais até para respirar perto. O vidro escuro desceu e um homem de uns 40 anos com o rosto liso e um relógio de ouro no pulso me fez um sinal com a mão. Achei que era só mais uma venda, me aproximei e ofereci um dos buquês. Ele pegou, mas o jeito que ele segurou foi estranho. Ele passou o arranjo para dentro do carro por um instante como se fosse ajeitar algo e depois me devolveu.
Garoto, ele disse com uma voz calma, quase entediada. Fica com isso aí. Daqui a uns 5 minutos vai passar uma outra caminhonete, uma azul. Você só entrega para ele. Não abre, não olha, só entrega. Antes que eu pudesse responder, ele me estendeu uma nota de R$100. Meus olhos devem ter arregalado, porque era mais do que eu ganhava numa manhã inteira. Peguei o dinheiro e o buquê de volta. A caminhonete preta arrancou assim que o sinal abriu, sumindo no trânsito. Fiquei ali parado, com o coração batendo um pouco mais rápido. O buquê parecia o mesmo, mas agora estava mais pesado. Passei a mão por dentro do papel celofane e senti algo que não deveria estar ali. Um volume firme no formato de um pequeno tijolo enrolado em fita isolante. Não era dinheiro. Era outra coisa. Um pó, talvez. Senti um arrepio. Aquilo não era certo. Minha primeira reação foi largar aquilo no chão e sair correndo. Mas e os R$100 que já estavam no meu bolso? Os minutos se arrastaram. Cada carro azul que aparecia me dava um pulo no estômago. Finalmente, a caminhonete que ele descreveu parou. O motorista era um sujeito barbudo de boné, com uma cara amarrada. Ele não disse nada, só estendeu a mão. Eu, mudo, entreguei o buquê. Ele pegou, deu uma olhada rápida por dentro e depois me passou outra nota de 100. Sem uma palavra, ele acelerou e foi embora. R$200 em menos de 10 minutos. Fui andando rápido para longe dali, quase correndo, sentindo o peso daquelas 2 notas no bolso. A cabeça a mil. Eu não fiz nada de errado. Eu repetia para mim mesmo. Eu só vendi flores. Só entreguei uma encomenda. Antes de pegar o ônibus para casa, passei numa daquelas padarias melhores e comprei um frango assado com batatas. Era um luxo que a gente quase nunca tinha. Queria ver o rosto dos meus avós, queria botar na cabeça que aquele dinheiro era uma coisa boa. Mas, no fundo, eu sabia que tinha acabado de abrir uma porta que talvez nunca mais conseguisse fechar. Aquela primeira vez não foi um caso isolado. Uma semana depois, aconteceu de novo. Mesma coisa. Um carro caro parava, me dava um buquê pesado e minutos depois outro carro pegava. A recompensa era sempre a mesma. Em um mês, aquilo virou rotina. Às vezes, acontecia 2, 3 vezes na semana. O dinheiro começou a sobrar. Pintei a frente da casa, comprei uma poltrona nova e mais confortável para a minha avó, e a despensa nunca esteve tão cheia. Mas a cada nota que eu guardava, o nó no meu peito apertava mais. Eu estava me tornando um ótimo mentiroso, sorrindo para os meus avós, enquanto por dentro eu estava morrendo de medo. Até que um dia eu não aguentei. Vi a caminhonete branca de um deles se aproximando do farol e simplesmente desviei o olhar. Fingi que estava arrumando as flores no balde, dei as costas para a rua. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não olhei. O carro passou direto. Senti um alívio tão grande que minhas pernas ficaram bambas. Naquele dia, vendi minhas flores de verdade e fui para casa me sentindo livre, decidido a nunca mais aceitar aquilo. A tranquilidade acabou quando desci do ônibus. Meu bairro nunca foi bem iluminado, e enquanto eu andava pela rua de terra, vi os faróis de um carro se aproximando devagar atrás de mim. Ele parou do meu lado. Era a mesma caminhonete branca. O vidro desceu. "Entra aí, Jonas", disse o mesmo cara da tarde, a voz sem emoção. Eu fiquei parado. As palavras não saíam. "Entra", ele repetiu um pouco mais firme. O medo venceu. Entrei no banco de trás. O cheiro de couro e de um perfume caro encheu minhas narinas. O silêncio dentro do carro era horrível. "A gente gosta do seu trabalho", o homem disse, me olhando pelo retrovisor. "Você é um garoto esperto, trabalhador. A gente te observa há um tempo. Você é pontual, fica no seu canto. A gente gosta de gente assim. A gente sabe que você faz tudo isso para ajudar seus avós, o seu Luiz e a Dona Maria. É bonito isso." Ouvir o nome dele saindo da boca daquele homem me gelou dos pés à cabeça. Eles não sabiam só onde eu trabalhava. Eles sabiam onde eu morava. Sabiam da minha vida. "Eu não quero problema, moço", consegui dizer com a voz falhando. "Eu só vendo flores." Ele deu um sorrisinho. "E você não vai ter problema. Pelo contrário, a gente cuida dos nossos." Ele então tirou algo do porta-objetos do console. Era uma moeda,
mas não parecia de verdade. Era de um metal escuro, quase preto, e tinha um símbolo que eu nunca tinha visto. Estava gelada, anormalmente fria. Ele a colocou na minha mão. Fica com isso, é um amuleto da sorte. Enquanto tiver ela com você, sua família está sob a nossa proteção. Mas ele não gosta que quebrem o acordo, e o acordo é a moeda. Não tenta ser mais esperto que a gente de novo, entendeu? Eu só consegui balançar a cabeça. A caminhonete parou na minha esquina. Desci com a moeda gelada apertada na mão, sentindo que tinha acabado de arrumar um dono. A partir daquele dia, tudo mudou. Eles não me deixavam mais em paz. De manhã, a caminhonete já estava me esperando na esquina do ponto de ônibus. Dentro, não era mais um buquê, mas vários arranjos. Rosas, girassóis, margaridas, cada um com um pacote escondido. A tarefa agora era mais complexa. Eu tinha que entregar para pessoas específicas, em carros diferentes, durante um período de 2 ou 3 horas. A gente confia em você, garoto. Um deles me disse uma vez com um sorriso que não chegava nos olhos. A moeda tá te protegendo. Eu sentia o peso gelado daquela coisa no meu bolso o dia inteiro. Protegendo? Aquilo era um peso me puxando para o fundo. Foi nessa época que as coisas dentro de casa começaram a ficar estranhas. Primeiro veio um cheiro que não parecia com nada que eu conhecia. Uma mistura de ferrugem, de flor velha esquecida num vaso e algo mais adocicado, como carne começando a estragar. Eu era o único que parecia notar no começo. Lavei o quintal, esfreguei o chão da cozinha, dei banho no nosso cachorro, mas o cheiro não ia embora. Pelo contrário, parecia se entranhar nas paredes. Depois, pequenas coisas começavam a sair do lugar. A imagem de Nossa Senhora Aparecida que minha avó mantinha num altarzinho na sala aparecia virada para a parede. A porta do guarda-roupa, que a gente sabia que emperrava para fechar, amanhecia escancarada. Coisas pequenas que a gente tentava culpar o cansaço, o esquecimento. Mas era mentira. Tinha algo errado. O pior foi com a minha avó. A saúde dela, que tinha melhorado um pouco, desandou de uma vez. As dores nos joelhos voltaram com uma força que a faziam chorar durante a noite. Ela dizia que não era uma dor de osso velho. Parecia que algo estava torcendo as pernas dela, forçando-as juntas. Eu comecei a notar um padrão horrível. Nos dias em que eu fazia mais entregas, as noites dela eram piores. O dinheiro que eu ganhava ia quase todo em remédios e pomadas que não faziam efeito algum. Uma tarde cheguei em casa e a encontrei sentada na poltrona nova, pálida, com os olhos assustados. Ela me esperou sentar e, com a voz baixa e trêmula, me contou o que tinha acontecido. Eu estava cochilando, meu filho. Ela começou ajeitando o terço nas mãos. Sabe quando a gente acorda, mas o corpo não mexe? Fiquei assim. Eu via o quarto, ouvia os barulhos da rua, mas não conseguia nem mexer um dedo. Ela respirou fundo como se reviver aquilo doesse. Foi quando eu senti um peso nas minhas costas, um peso enorme, como se um bicho grande tivesse pulado em cima de mim. Me apertava contra o colchão, eu não conseguia respirar direito. Tentei gritar seu nome, mas a voz não saía. As mãos dela tremiam. Eu só conseguia olhar de lado com o canto do olho. Tinha uma mancha escura em cima de mim. Parecia uma pessoa deitada, mas era só escuridão. Sem rosto, sem nada. Só um vulto preto me esmagando. Naquele momento, enquanto ela falava, o cheiro de ferrugem e flor podre voltou com tudo. Só para mim. E eu tive a certeza mais terrível da minha vida. O mal com o qual eu trabalhava na rua tinha me seguido até em casa, e agora ele estava atormentando a pessoa que eu mais amava no mundo. O desastre seguinte não demorou. Numa quinta-feira me ligaram da marcenaria. Meu avô tinha sofrido um acidente. Uma das serras elétricas prendeu na madeira e levou a ponta do dedo indicador dele. Corri para o hospital público e o encontrei numa maca no corredor. O rosto pálido de dor e susto, a mão enfaixada e manchada de sangue. Vê-lo daquele jeito tão frágil quebrou alguma coisa dentro de mim. A notícia quase derrubou minha avó. O susto foi tanto que a pressão dela subiu e tivemos que levá-la ao postinho. Eu me sentia esmagado entre os dois, correndo de um lado para o outro, enquanto o peso da moeda no meu bolso parecia me queimar. Eu continuei rezando. Era a única coisa que me restava.
Minha avó me ensinou a fazer isso toda noite desde criança. Eu me ajoelhava ao lado da cama e pedia, sussurrando, para que Deus olhasse por eles. Mas comecei a perceber uma coisa sinistra. Quanto mais eu rezava, pior as coisas ficavam. Era como se minhas preces estivessem servindo de farol para a escuridão. Uma noite acordei com um barulho vindo da cozinha. Não era um barulho de ladrão, era um som arrastado, como se alguém estivesse puxando um saco pesado pelo chão de cimento. Meu quarto não tinha porta, só um lençol pendurado no batente. O coração acelerou. Fiquei escutando, imóvel. A luz fraca do poste da rua entrava pela janela da cozinha, e contra essa luz, eu vi a sombra do lençol se mover. Algo estava passando de um lado para o outro. Criei uma coragem que não sei de onde veio, levantei e afastei um cantinho do tecido. No canto mais escuro da cozinha, entre o fogão e a parede, tinha uma figura. Era alta, muito mais alta que meu avô, e estava coberta por algo que parecia um manto preto que ia até o chão. Não tinha rosto, não tinha forma, só um vácuo de escuridão no formato de uma pessoa. Minhas pernas amoleceram. Fechei o lençol de uma vez e me encolhi na cama, tremendo sem parar. No dia seguinte, dentro da caminhonete, enquanto íamos para um lugar mais afastado da cidade para fazer umas entregas, eu não aguentei. "O que é essa moeda?" Perguntei para o homem que ia no banco do carona, a voz saindo mais baixa do que eu queria. "O que é essa coisa que vocês dizem que me protege?" Ele me olhou de lado, um olhar frio. "É um guardião. Ele cuida dos nossos. Garante que o trabalho corra bem. Você não tem que ter medo dele." Ele fez uma pausa e depois virou o corpo na minha direção. "Ele só é muito ciumento. Me diz uma coisa, Jonas, você anda rezando?" A pergunta me pegou de surpresa. Gelei. Menti. "Não, parei com isso." Ele sorriu de um jeito que me deu um calafrio. "Acho bom. Porque se você continua pedindo ajuda para outro, esse aí fica com ciúmes. E quando ele fica com ciúmes, ele não desconta em você. Ele desconta em quem está mais perto, em quem você mais ama." Ele se virou para frente como se tivesse acabado de comentar sobre o tempo. E eu fiquei ali, no banco de trás, sentindo o mundo inteiro desabar. Era uma explicação de maluco, mas fazia todo o sentido. O sofrimento dos meus avós não era azar, era uma punição. E a culpa era minha. Eu não aguentava mais entrar em casa. O cheiro de podre e ferrugem estava impregnado em tudo. Minha avó mal se levantava da cama, e meu avô andava pelos cantos em silêncio, com o olhar perdido. O dinheiro que eu trazia parecia amaldiçoado. Mal entrava em casa e já saía para comprar mais remédios, mais ataduras, mais coisas para consertar o que parecia estar apodrecendo junto com a gente. Uma noite meu avô me esperou na cozinha. Ele estava sentado na mesa com as mãos sobre a toalha de plástico, a única com a ponta do dedo enfaixada parecendo uma acusação. "Jonas", ele começou, a voz rouca, "os vizinhos andam comentando, dizem que te veem descer de uns carros caros na esquina. Que dinheiro é esse que você anda trazendo, meu filho? Você está metido em alguma coisa errada?" O medo nos olhos dele era a coisa mais dolorosa que eu já tinha visto. Eu queria gritar a verdade, pedir ajuda, contar tudo. Mas como eu poderia explicar aquilo? Como eu poderia dizer que a desgraça deles era por minha causa? Então eu fiz a pior coisa que poderia ter feito. Eu menti. "Que isso, vô? É do meu trabalho, do meu esforço. Tô ralando muito, só isso. Não tô fazendo nada de errado, eu juro." Ele não acreditou. Eu vi nos olhos dele. Ele só baixou a cabeça e não tocou mais no assunto. Aquela mentira doeu mais que um soco. Eu estava tentando protegê-los e acabei envenenando a única coisa que nos restava, a confiança. Naquele momento decidi que tinha acabado. No dia seguinte, quando entrei na caminhonete, respirei fundo. "Essa é a última vez", falei tentando manter a voz firme. "Eu não quero mais fazer isso. Tenho medo, quero minha vida de volta. Quero paz para os meus avós." Para minha surpresa, o homem do lado do motorista só me olhou, sério, e concordou com a cabeça. "Tudo bem, garoto, se é o que você quer. Só termina o serviço de hoje e a gente não te procura mais." Senti um alívio que nem sei explicar. Fiz as entregas daquele dia com uma calma que não sentia há meses. No fim da tarde, depois do último buquê, parei no meio da calçada.
Enfiei a mão no bolso e puxei a moeda escura e gelada. Olhei para ela uma última vez, sentindo todo o nojo e o medo que ela representava. Com toda a força que eu tinha, a arremessei no meio da avenida. Ouvi o barulho dela quicando no asfalto e sumindo entre os carros. Eu estava livre. Repeti isso para mim mesmo enquanto caminhava para casa. Livre. Um sorriso, o primeiro em muito tempo, surgiu no meu rosto. Eu ia chegar em casa, abraçar meus avós e dizer que tudo ia ficar bem. Aquele pesadelo tinha finalmente acabado. A felicidade não durou nem o tempo de eu chegar na minha rua. De longe, vi as luzes, vermelhas e azuis, piscando e pintando as paredes sem reboco das casas dos vizinhos. Tinha uma ambulância e um carro da polícia parados bem em frente ao meu portão. As pessoas estavam na rua, em grupinhos, olhando, cochichando. Senti um negócio ruim, um gelo subindo pela barriga. Comecei a andar mais rápido, depois a trotar e por fim a correr com o ar faltando nos pulmões. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Abri caminho entre os vizinhos que desviavam o olhar quando eu passava. E então eu vi. A porta da minha casa estava escancarada. 2 paramédicos estavam saindo, carregando uma maca e depois outra. As 2 cobertas por um lençol branco. O mundo parou. Não, pior. Ele ficou mudo. O som das sirenes, as vozes das pessoas, tudo sumiu, substituído por um zumbido agudo dentro da minha cabeça. Minhas pernas cederam. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu só fiquei ali, no meio da rua de terra, vendo levarem embora tudo o que eu tinha na vida. Um policial veio falar comigo, me segurou, mas eu não ouvi as suas palavras. Meu olhar passou por cima do ombro dele em direção à porta aberta da minha casa. E por um único segundo eu a vi. A figura alta e escura estava lá, parada no canto da cozinha, no mesmo lugar de antes. Ela não se escondia mais. A escuridão do seu manto parecia sugar a pouca luz do ambiente. E no vazio onde deveria haver um rosto, eu senti, com uma certeza que me quebrou por dentro, a presença de um sorriso. Um instante depois, ela se desfez no ar, como fumaça. 15 anos se passaram. Hoje eu moro em outro lugar, longe de tudo aquilo. Tenho um trabalho honesto, uma vida que de fora parece normal. Mas não há um dia em que eu não acorde pensando neles. Essa culpa nunca mais me largou. Eu só queria dar a eles uma velhice sem preocupações. Minhas intenções eram boas, mas o caminho que escolhi, o preço foi eles. Nunca deixei de rezar. É a última coisa que me restou deles, o costume que minha avó me ensinou. Eu peço a Deus que cuide deles onde quer que estejam e que me perdoe. Eu preciso acreditar que o bem ainda existe, mesmo depois de ter olhado o mal de frente. Ontem eu estava comprando pão na padaria aqui perto. O rapaz do caixa me deu o troco, um punhado de moedas. Guardei no bolso sem olhar. Mas quando cheguei em casa e fui pegar as chaves, senti um frio que eu conhecia. Um frio que não era de metal. Enfiei a mão no bolso e puxei. Lá, entre as outras, estava ela. Uma moeda escura, quase preta, com um símbolo estranho gravado. Gelada. Anormalmente gelada ao toque. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Tem decisões na vida que são como uma porta se fechando. Na hora que você passa por ela, não parece nada demais. É só mais um passo. O problema é quando você ouve a tranca girar nas suas costas e percebe que não tem mais como voltar. A minha se fechou numa quinta-feira à noite no ano passado. Meu nome é Mário e até aquele dia eu me considerava um cara direito. Nunca tinha pegado nada de ninguém. Sempre andei na linha, mesmo quando a vida apertava. Mas ela não estava só apertando, estava esmagando,
Minha mãe precisava de uma cirurgia, uma daquelas que a fila no sistema público levaria uns 2 anos para andar. E particular, bem, custava o preço de um carro popular zero. E eu não tinha nem o dinheiro do pneu. Eu estava afundando essa angústia num copo de cerveja no balcão de um bar que fedia a fritura e desinfetante quando o Rômulo sentou do meu lado. Rômulo era mais velho, um conhecido do bairro que sempre parecia ter dinheiro, mas nunca um trabalho fixo. Ele tinha aquele jeito de falar que te fazia sentir que ele sabia de todos os atalhos. Tá com uma cara de enterro, Mário. Ele pediu uma dose de alguma coisa barata e me olhou de lado com um sorriso forçado. Os problemas de sempre. Respondi sem querer dar detalhes. Problema de gente como a gente quase sempre tem a mesma solução. Ele disse, virando a bebida de uma vez. Ele fez uma pausa, limpou a boca com as costas da mão e se inclinou na minha direção. Tô com uma fita certa pra gente, coisa grande que resolve a vida, mas preciso de mais um, alguém de confiança. Meu estômago deu uma volta, eu sabia o que fita significava. Qual é a parada, Rômulo? Não faço besteira. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Besteira é ver a vida passar e não fazer nada. Ele rebateu, o tom agora mais sério. Escuta, tem uma casa, num daqueles condomínios de gente rica. Mas não é uma casa qualquer. Tá abandonada há mais de 10 anos. O mato já tomou conta do jardim, mas por dentro tá tudo lá. Os donos eram uns ricaços esquisitos, não tinham parente, não tinham amigo. Um dia, simplesmente sumiram. Deixaram tudo. Prataria, quadros, cristais. Um tesouro esperando para ser pego. A ideia era absurda. Invadir um lugar daqueles? Isso é loucura. A segurança deve ser pesada. E é aí que tá o pulo do gato. Rômulo sorriu de novo. O Ismael, aquele moleque que anda comigo, arrumou tudo. Uniforme de empresa de telefonia, crachá, até uma ordem de serviço falsa. A gente entra pela porta da frente como se fosse fazer um reparo. Ninguém vai nem olhar 2 vezes. É pegar o que der e sair. Sem bagunça, sem barulho. Ele me encarou e eu senti o peso daquele olhar. Ele sabia da minha situação. Ele sabia que eu estava desesperado. Na minha cabeça, a imagem do médico explicando os custos da cirurgia se misturava com a promessa de dinheiro fácil. Era errado, era perigoso, mas era uma chance. A única que eu tinha. O combinado era no sábado, bem cedo. O sol mal tinha aparecido e nós 3 já estávamos espremidos dentro do carro do Ismael, um Celta antigo e amassado que cheirava a gasolina e nervosismo. Eu, Rômulo e o Ismael. O Ismael era um garoto, não devia ter nem 20 anos, magro, com uma cara de quem se assusta fácil, mas era ele o cérebro por trás da parte técnica. Vestir aquele uniforme azul com o logo falso de uma empresa de internet bordado no peito foi uma das sensações mais estranhas da minha vida. O tecido era áspero e a calça um número maior que o meu. Parecia uma fantasia, uma piada de mau gosto, mas o peso da maleta de ferramentas na minha mão dizia que era tudo bem real. O carro passava por ruas largas e arborizadas, um mundo completamente diferente do meu. À medida que nos aproximávamos, o Ismael dirigia mais devagar. A tensão dentro daquele carro pequeno ficando quase insuportável. A entrada do condomínio parecia uma fortaleza. Muros altíssimos com aqueles rolos de arame farpado no topo e uma guarita de vidro escuro que com certeza era blindada. O coração começou a bater mais forte no meu peito. Era a hora. Rômulo deu um toque no ombro de Ismael. Sua vez, garoto, lembra do que eu te falei, firmeza na voz. Ismael engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo. Mas quando baixou o vidro, a voz dele saiu surpreendentemente calma. Bom dia. Reparo de emergência na rede da Alameda das Acácias, número 112. Ele passou a prancheta com a ordem de serviço falsificada pela fresta da janela. O segurança, um homem robusto e entediado, pegou o papel, passou os olhos por cima sem muito interesse e interfonou para a casa. Ninguém atendeu, claro. Sem resposta. O guarda disse, devolvendo a prancheta. O chamado foi aberto pela central. Cliente informou instabilidade e pediu urgência, mas disse que talvez não estivesse em casa. Ismael improvisou e eu prendi a respiração.
O guarda deu de ombros, apertou um botão e a cancela se ergueu com um zumbido baixo. Era como um convite para a gente se ferrar. Lá dentro, o silêncio era quase total. Não se ouvia o barulho da cidade, só o sistema de irrigação de algum jardim e ao longe o motor de um cortador de grama. As casas eram enormes, com carros importados parados na frente, mas não havia uma alma na rua. Parecia uma maquete perfeita e sem vida. E no fim da alameda, lá estava ela. Diferente de todas as outras, a casa 112 era uma mancha escura no meio de tanta perfeição. Depois que a cancela subiu, Ismael dirigiu devagar pela alameda principal. Viramos na primeira esquina, parando o carro num ponto mais discreto, atrás de uma moita grande que escondia parcialmente a lataria amassada do Celta. A caminhada de 100 metros até a casa pareceu durar uma eternidade. De um lado da calçada, grama aparada com régua. Do outro, o terreno da casa 112, onde o mato crescia selvagem, invadindo a pedra portuguesa e quebrando o cimento. Era como se a natureza estivesse tentando engolir o lugar de volta. A fachada era de uma mansão dos anos 90, daquelas que um dia foram o auge do luxo, mas que agora pareciam um lugar esquecido. As paredes, que talvez um dia foram brancas, estavam manchadas por longos rastros escuros de umidade e a tinta descascava em placas, revelando o reboco cinzento por baixo. As janelas do andar de cima eram enormes, mas as cortinas fechadas por dentro bloqueavam qualquer visão. Rômulo nos guiou para uma lateral, onde um portão de ferro dava para a entrada de serviço. "Não tem câmera aqui, é o único ponto cego da rua", ele sussurrou, tirando um alicate de pressão da maleta. O cadeado cedeu com um estalo abafado, quase orgânico, como se um osso estivesse quebrando. E o portão se abriu com um rangido de ferrugem. O que nos esperava do outro lado era ainda pior. O jardim dos fundos era um emaranhado de galhos secos e vegetação morta. O capim alto batia na nossa cintura, escondendo o chão, e a cada passo eu sentia medo de pisar num buraco ou em algum bicho. O lugar tinha uma quietude estranha, uma ausência de som que chegava a pressionar os ouvidos. O ar parecia parado, antigo. "Rômulo, tem certeza disso?" Minha voz saiu baixa, quase um fio. "Esse lugar tem uma vibe esquisita. Parece que tem gente aqui." Ele parou e se virou para mim, o alicate ainda na mão. Soltou uma risada curta, sem humor. "É claro que tem vibe esquisita, Mário. Tá abandonado. É isso que a gente quer. Eu passei as últimas 2 semanas de olho nesse lugar em horários diferentes. Não entra ninguém, não sai ninguém. Agora para de tremer e vamos logo com isso." Ele se virou para forçar uma janela e foi nesse momento, quando eu levantei a cabeça, que eu vi. No segundo andar, numa das janelas cuja cortina tinha uma pequena fresta, um rosto me observava. Era liso e branco como a parte de baixo de um cogumelo, de uma palidez doentia, quase luminosa na penumbra do cômodo. Não tinha expressão, não tinha cabelo, não tinha traços definidos. Era só o contorno oval e a sugestão de olhos, 2 pontos de escuridão. Não foi um susto rápido. Foi uma visão lenta, clara, que durou uns 3, talvez 4 segundos. O rosto não se moveu, apenas estava ali. Senti um arrepio forte na nuca. Eu dei um passo para trás, tropeçando numa raiz escondida. "Tem alguém lá?" Eu gritei, a voz quebrando o silêncio. Apontei com o dedo trêmulo. "Na janela, olhando para a gente." Rômulo e Ismael se viraram no mesmo instante, os olhos varrendo a fachada. Não havia mais nada. Apenas a janela suja e a cortina imóvel. "Não tem ninguém lá, Mário", disse Rômulo, irritado. "É o reflexo da luz no vidro sujo. Para de ver coisa onde não tem. Vai estragar tudo." "Eu vi, Rômulo, eu juro que eu vi. Era um rosto branco." "Chega!" Ele me cortou. O tom agora era duro. "Foi o nervosismo. Respira fundo. A gente veio aqui para trabalhar, não para caçar fantasma. Ismael, me ajuda aqui com essa janela." Eles me deram as costas, focados na tarefa, mas eu não conseguia tirar os olhos daquela janela. Eu não tinha imaginado. O rosto era real, e ele sabia que estávamos ali. A janela cedeu com um rangido que pareceu alto demais naquele silêncio todo. Rômulo entrou primeiro.
apoiando as mãos e passando o corpo pelo vão sem fazer barulho. Ismael foi depois, meio desajeitado. Eu fui o último. Hesitei por um segundo com uma perna para dentro e outra para fora, sentindo o cheiro que vinha da casa. Não era só cheiro de lugar fechado, de poeira e mofo. Tinha mais alguma coisa ali, um odor adocicado e químico, que me lembrou vagamente de aulas de biologia do colégio do formol usado para conservar os bichos mortos. Lá dentro, a escuridão era quase completa. O ar era parado, denso, e cada respiração parecia encher meus pulmões com a poeira de anos. Ligamos as lanternas dos celulares. Os feixes de luz cortaram a penumbra e revelaram a sala de estar. Era um lugar enorme, com o pé direito altíssimo. Os móveis, grandes e imponentes, estavam todos cobertos por lençóis brancos, parecendo um monte de fantasma parado ali. Mas não foram os móveis que prenderam minha atenção. Eram os fios. Fios brancos, grossos, pendiam do teto e se esticavam pelas paredes, conectando a quina de um armário ao lustre de cristal no centro da sala. Não eram teias de aranha. A textura era de raiz seca. A cor era de osso. E não se prendiam às paredes. Pareciam brotar de dentro delas. Parecia um tipo estranho de fungo ou isolamento de amianto que tivesse se espalhado por tudo. Que nojo! Ismael disse, iluminando um feixe que descia até o chão. Ele cutucou a ponta com a bota, e a fibra se desfez numa nuvem de pó branco. Que troço é esse? Deve ser por causa da umidade. Rômulo respondeu, já abrindo caminho. Sua lanterna varria o ambiente, procurando por brilhos, por qualquer coisa de valor. Anos e anos sem ventilação, dá nisso. O importante é que não tem bicho. Ele tinha razão, não havia o menor sinal de vida, nem um inseto morto no chão, nem o som de um rato correndo. Apenas nós três e aquela contaminação branca e silenciosa. Enquanto eles avançavam, eu iluminei as paredes. Aquelas fibras formavam padrões complexos, quase como um sistema vascular cobrindo a casa por dentro. Foi quando a ficha caiu e a observação me deixou com a boca seca. Rômulo, chamei, a voz baixa. Se isso tudo é teia, cadê as aranhas? Ele parou e se virou para mim, a luz da sua lanterna me cegando por um instante. Que pergunta, Mário? Sei lá, morreram, foram embora. O que isso importa? Foca no trabalho. Procura por prata, porcelana, qualquer coisa pequena e que valha muito. Mas importava, para mim, importava muito. Aquilo não era natural. Era como andar por dentro dos ossos de um bicho esquisito. O piso de mármore estava coberto por uma camada fina daquele pó branco, abafando nossos passos. Passamos por um piano de cauda coberto pelo lençol e pelas fibras, e por retratos na parede cujos rostos estavam escondidos por aquela cobertura pálida. Cada passo para dentro daquela casa me afastava mais da janela, da nossa única saída, e eu tinha a sensação horrível de que estávamos andando direto para o centro de algo, para o lugar de onde toda aquela estranheza nascia. Avançamos por um corredor escuro que terminava numa porta dupla de vidro fosco. As fibras brancas eram mais densas ali, pendendo sobre nossas cabeças como cipós pálidos. Rômulo empurrou uma das portas, que se abriu sem fazer barulho, e a luz cinzenta da manhã, filtrada pelas nuvens, nos atingiu. Era um pátio interno, um jardim de inverno murado por todos os lados, com o céu cinzento logo acima. O lugar deveria ter sido bonito um dia. Tinha o piso de pedra, um banco de ferro corroído pela ferrugem e vasos de plantas que há muito tempo só continham terra seca e rachada. Mas toda a beleza havia sido devorada pela mesma contaminação do resto da casa. E no centro exato do pátio, o piso estava destruído. Não era um buraco de obra, nem um poço antigo. As lajotas de pedra estavam estilhaçadas para cima, as bordas irregulares e afiadas apontando para o céu, como se uma explosão tivesse acontecido de baixo para cima. A terra exposta nas bordas era escura e úmida, e as fibras brancas eram absurdamente espessas ali, saindo da abertura e se espalhando pelo chão como um fungo que transborda. O cheiro químico, de amônia e terra remexida, era tão forte que fez meus olhos arderem. Era um buraco feio bem no meio da casa. Nós três paramos, as lanternas apontadas para a escuridão que se abria no chão. Era um breu absoluto, uma escuridão que parecia engolir a luz dos nossos celulares.
O que é isso? A voz de Ismael era um sussurro trêmulo. Rômulo não respondeu por um longo tempo. Ele, o cara que tinha resposta para tudo, estava mudo, paralisado. Ele deu um passo cauteloso para mais perto, o rosto contraído numa mistura de descrença e medo. Não é um abandono. Ele finalmente disse, a voz baixa e rouca, falando mais para si mesmo do que para nós. A casa não está vazia. Ela é uma toca. Naquele instante, tudo se encaixou na minha cabeça com uma clareza terrível. As janelas seladas, a ausência de vida, as fibras cobrindo tudo, o rosto que eu vi. Não éramos invasores num lugar abandonado. A gente era rato que entrou na jaula da cobra. A casa pertencia àquilo que vivia naquele buraco. A lógica, o instinto de sobrevivência, tudo em mim gritava para dar meia volta e correr. Sair por aquela janela e nunca mais olhar para trás. Olhei para o Ismael e o rosto dele tinha perdido toda a cor. Estava branco como papel. Ele parecia pensar o mesmo. Rômulo, pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Ele implorou, a voz esganiçada. Que se dane o dinheiro, isso aqui não é normal. Eu concordei com a cabeça, incapaz de formular uma frase. Apenas apontei na direção de onde tínhamos vindo. Mas Rômulo tinha um tipo diferente de desespero. O choque no rosto dele foi lentamente substituído por um brilho estranho, uma cobiça que era mais forte que o medo. Sair? Agora? Ele disse, a voz baixa, mas firme. Se virou para nós, os olhos faiscando na penumbra. Vocês são idiotas ou o quê? Não estão entendendo? É por isso que está tudo aqui. É por isso que ninguém nunca tocou em nada. O que quer que more nesse buraco é o nosso melhor segurança. Você ficou maluco? Eu disse, incrédulo. Tem um monstro vivendo debaixo dos nossos pés e você está pensando em roubar? Pensa, Mário. Ele se aproximou, me segurando pelo braço. O aperto era forte. Um bicho desses deve caçar à noite. Ou talvez nem saia do buraco. A gente está aqui agora com o sol lá fora. É só ser rápido. Os quartos ficam no andar de cima. As joias, o dinheiro, deve estar tudo lá. É a nossa única chance. Para mim e para você. Pensa na sua mãe. O jeito que ele usou o nome da minha mãe me deu nojo. Ele estava usando o meu maior medo contra mim. Ismael, ao lado, parecia hipnotizado pela lógica doentia de Rômulo. A promessa do dinheiro era forte demais. Eu não vou subir, afirmei puxando meu braço de volta. É suicídio. Rômulo me encarou por um segundo e depois deu de ombros, um sorriso de desprezo no rosto. Ótimo, fica aí de vigia então. Se vir o bicho papão, dá um grito. Vamos, Ismael. Ele empurrou o garoto na direção de uma escadaria imponente que levava ao segundo andar. Ismael me lançou um último olhar, um pedido de ajuda silencioso, mas seguiu o chefe. Os passos dele subindo a escada de madeira ecoaram pela casa e depois sumiram. Fiquei sozinho no térreo. O silêncio que desceu foi 1000 vezes pior. Era um silêncio pesado de quem espera alguma coisa. Cada estalo da casa, cada fiapo de fibra que se desprendia do teto, parecia um movimento nas sombras. Ficar parado era torturante. Decidi andar, seguindo rente às paredes, procurando outra saída, qualquer outra janela que eu pudesse arrombar. Foi assim que entrei num cômodo anexo à cozinha, talvez uma despensa ou um pequeno escritório. A lanterna do meu celular varreu o local e a cena que se revelou me causou um pavor que eu nunca tinha sentido. Havia roupas, muitas roupas, de dezenas de pessoas diferentes. Calças jeans, camisas sociais, vestidos de mulher, jaquetas de couro e sapatos, botas de trabalho, sandálias delicadas, tênis de corrida. E num canto, isolado, um par de sapatinhos infantis de verniz vermelho. Não estavam jogados de qualquer jeito. Estavam organizados. As camisas dobradas, as calças empilhadas por cor, malas de viagem abertas no chão, exibiam objetos pessoais. Um livro, um pente, uma caixa de óculos. Não era um saque. Era uma coleção. Uma coleção sinistra das pessoas que aquela casa tinha engolido. E eu entendi que o bicho não apenas matava, ele guardava lembranças. Meu cérebro gritava, corre, mas minhas pernas não obedeciam.
Eu estava pregado no lugar, olhando para aqueles sapatos infantis, quando o primeiro grito veio do andar de cima. Foi o Ismael. Um som agudo de puro pavor que rasgou o silêncio da casa e foi cortado de repente. Um som seco. O silêncio que se seguiu foi pior. Um silêncio que durou talvez 5 segundos e que foi quebrado por um barulho que nunca mais vai sair da minha cabeça. Um som úmido e pesado, como um saco de carne sendo arrastado pelo assoalho, misturado com estalos secos, como galhos grossos sendo quebrados. Então veio a voz do Rômulo, cheia de fúria e descrença. "Larga ele, seu..." A frase dele foi engolida pelo próprio grito. Um berro gutural de um homem que está vendo o impossível acontecer na sua frente. Um som que virou puro pânico antes de ser silenciado também. Foi o puro instinto que me fez correr. A única coisa que existia no universo era sair dali. Corri. Disparei daquele escritório, atravessando a sala de estar. Os lençóis brancos nos móveis se agitando como vultos com a minha passagem. Meu alvo era a porta da frente, a salvação. Alcancei a fechadura maciça de latão, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguiam segurar a maçaneta. Girei, empurrei, puxei. Nada. A tranca estava emperrada, soldada pela ferrugem e pelos anos. Lá em cima, o som de arrasto recomeçou, agora mais lento, mais pesado. Estava vindo na direção da escada. Desisti da porta, não havia tempo. Dei meia volta e corri na direção oposta, de volta para a janela por onde tínhamos entrado. Não me preocupei em ser cuidadoso. Eu me joguei através da abertura, o caixilho de madeira arranhando minhas costas, e caí de lado no capim alto do lado de fora. O ar frio da manhã queimou meus pulmões, um alívio doloroso. Levantei de um pulo, o corpo todo dolorido, e comecei a andar de costas, sem tirar os olhos da casa. A mansão estava escura e silenciosa de novo, como se nada tivesse acontecido. As janelas eram órbitas negras me encarando. Esperei, o peito arfando, esperando ver alguma coisa sair atrás de mim. Mas não veio nada. E o silêncio era a confirmação final de que eu era o único que tinha saído. Virei e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, abrindo caminho pelo mato alto, o barulho dos meus pés esmagando galhos secos ecoando na manhã silenciosa. Passei pelo portão lateral que tínhamos arrombado e não parei até chegar ao carro do Ismael no fim da rua. Eu não lembro de ter dirigido de volta para casa. Minha mente estava em branco, funcionando num piloto automático movido a pânico puro. Lembro de largar o carro do Ismael a umas 2 ruas de casa, com a chave na ignição, e de entrar no meu apartamento e trancar a porta, o ferrolho, a trava de segurança. Fiquei sentado no escuro por horas, esperando. Esperando o som de sirenes, esperando a polícia bater na minha porta, esperando ver no noticiário a reportagem sobre 2 corpos encontrados numa mansão. Mas os dias se passaram e não houve nada. Silêncio total. Ninguém procurou por Rômulo. Ninguém sentiu falta de Ismael. Era como se a existência deles tivesse sido apagada e eu era o único que guardava a prova de que um dia eles caminharam por esse mundo. A ausência de notícias era mais assustadora do que qualquer manchete. Uma semana depois, a dúvida começou a me corroer. Será que eu tinha enlouquecido lá dentro? Será que o medo me fez imaginar os gritos, os barulhos? A dúvida era um veneno. Tinha noites que eu quase me convencia de que Rômulo e Ismael tinham apenas fugido com algum item valioso e me deixado para trás. Eu precisava odiá-los como traidores ou chorar por eles como vítimas. Eu precisava saber. Voltei, não para perto, claro. Fui durante o dia e fiquei numa rua de trás, que dava para os fundos do terreno. Levei um binóculo velho do meu avô. O suor escorria pelas minhas mãos enquanto eu ajustava o foco, o coração batendo na garganta. Apontei para a casa, para as janelas escuras, mas não vi nada. Então, me lembrei de uma árvore enorme, quase morta, cujos galhos se estendiam por cima do muro dos fundos. Levantei o binóculo e lá, no galho mais alto e mais grosso, estava a minha prova. Não era só uma cabeça, como nos filmes de terror. Era algo muito pior. Era o rosto de Rômulo, os olhos abertos e vidrados fundido ao tronco do galho. Aquela mesma fibra branca e calcificada que cobria a casa
Formava um casulo em volta do pescoço dele, integrando-o à madeira como se ele fosse uma fruta podre que nasceu ali na árvore. Um troféu, pendurado para que o céu inteiro pudesse ver. Eu consegui o dinheiro para a cirurgia da minha mãe. Vendi o que eu não tinha, peguei um empréstimo absurdo no banco, me endividei para o resto da vida. Ela está bem agora, e isso é a única coisa que importa. Mas o castigo que Rômulo tanto pregava não foi só para ele. O meu castigo é lembrar. Hoje eu vivo com as cortinas fechadas. Às vezes, quando o silêncio da noite fica muito grande, eu olho para o canto do teto do meu quarto e juro, por tudo o que é mais sagrado, que vejo um fio branco bem fino começando a crescer na junção das paredes. Eu sei que é coisa da minha cabeça. Tem que ser. Mas todas as noites, antes de dormir, eu olho de novo, só para ter certeza de que ele não cresceu nem mais 1 milímetro. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Eu sempre achei que velórios tinham um protocolo silencioso que todo mundo entendia, menos eu. É um ambiente onde o ar parece diferente, mais parado, onde cada gesto, cada olhar, parece carregar um peso que não existe em nenhum outro lugar. E foi em um desses lugares que as coisas deixaram de fazer sentido para mim. Meu nome é Bárbara. O que vou contar aconteceu há uns 7 anos. Na época, eu estava noiva do Ronei, e fomos juntos ao velório do avô do Josias, que era o melhor amigo dele desde a infância. A família do Josias sempre me tratou como se eu fosse uma deles, então, por mais que eu não gostasse do ambiente, fiz questão que fôssemos prestar nosso apoio. A verdade é que eu nem queria estar ali. Fazia uns 5 meses que eu tinha perdido a minha avó, e a ideia de entrar de novo naquele tipo de lugar me revirava o estômago. A culpa de não ter estado lá nos últimos momentos dela, de não ter conseguido dizer adeus, eu ainda sentia muito aquilo, mas eu engoli o meu próprio desconforto. Era importante para o Ronei. O velório foi numa cidadezinha do interior, dessas que parecem paradas no tempo. Chegamos por volta das 8 da noite. A capela do cemitério municipal era um prédio antigo, com um salão principal amplo e umas 2 salinhas menores. Já na entrada, o cheiro de flores e café recém-passado tomava conta de tudo. Havia um burburinho constante, mas baixo, de conversas que morriam sempre que alguém passava perto do caixão, que ficava bem no centro. Ronei foi na frente cumprimentando um tio aqui, um primo ali. Eu o seguia um passo atrás, só acenando com a cabeça, me sentindo um peixe fora d'água. Eram rostos que mostravam um sofrimento que não era o meu, mas que me lembrava demais da minha própria. Finalmente chegamos até o Josias. Ele estava ao lado dos pais, com uma expressão exausta. Ronei o abraçou por um bom tempo, e os dois ficaram ali, falando baixo, coisas de quem se conhece a vida toda. Eu apenas toquei no ombro do Josias e disse que sentia muito. Ele agradeceu com um olhar cansado. Enquanto os dois conversavam, eu percebi que estava sobrando. Aquele era um momento deles, uma dor que eles dividiam de um jeito particular. Eu não fazia parte daquilo. Foi quando decidi dar um espaço, deixar que eles tivessem aquele tempo. Com a desculpa de buscar um café, me afastei discretamente. Falei baixinho no ouvido do Ronei que já voltava, e ele só concordou com a cabeça, sem tirar a atenção do amigo. A tal salinha do café ficava num recanto mais afastado do salão principal. Era um cômodo simples, pouco mais que um corredor largo com uma bancada de granito, onde ficava uma daquelas garrafas térmicas enormes de inox e pilhas de copinhos de plástico. Ao lado, uma bandeja de alumínio com sequilhos e biscoitos de polvilho, já meio remexidos. Para o meu alívio, o lugar estava vazio. O único som ali dentro era o zumbido baixo e constante de um bebedouro antigo no canto. Finalmente, um pouco de silêncio. Respirei fundo, sentindo meus ombros relaxarem pela primeira vez desde que pisei ali. O ar parecia menos carregado. Era só um cômodo normal, sem aquele clima pesado de morte.
Peguei meu celular e mandei uma mensagem rápida para minha mãe, avisando que provavelmente chegaríamos mais tarde. Fiquei ali, enrolando um pouco, olhando as mensagens antigas, qualquer coisa para adiar a volta para o salão. Depois de uns minutos, guardei o aparelho no bolso e me virei para a bancada, decidida a fazer o que tinha ido fazer ali. Peguei 3 copos e comecei a encher com o café preto e forte. Um para o Ronei, um para o Josias, um para mim. Eu estava de costas para a entrada, concentrada em não derramar o açúcar, quando um senhor parou ao meu lado na bancada. Não ouvi ele chegar. Ele simplesmente apareceu ali, em silêncio. Levei um susto, mas me segurei quase deixando o pote de plástico cair. Opa, desculpe, não quis assustar. A voz dele era baixa e um pouco rouca, mas tinha uma calma esquisita. Era um homem de idade, talvez uns 70 e poucos anos, vestido com um terno preto bem alinhado e camisa cinza escura. Ele ajeitou a gravata de um tom de vinho enquanto me olhava. O cabelo grisalho estava penteado para trás e o rosto, apesar das rugas, tinha uma expressão tranquila. Um parente próximo, imaginei. Imagina eu que estava distraída, respondi tentando forçar um sorriso simpático. Ele concordou com a cabeça, pegando um dos copinhos de plástico. A senhorita é a Bárbara, noiva do Ronei, certo? Ele perguntou sem me olhar diretamente enquanto inspecionava o próprio copo. Isso sou eu. Confirmei, um pouco surpresa por ele saber meu nome. Ronei devia ter me apresentado a ele na entrada, e eu, com a cabeça em outro lugar, nem tinha registrado. Ele é um bom rapaz, um grande amigo para o meu sobrinho neto, e pelo visto, encontrou uma moça de ouro. Ele disse isso com uma convicção tão genuína que me deixou sem graça. Obrigada. Foi só o que consegui dizer. Ficamos em silêncio por um instante enquanto eu terminava de colocar o açúcar nos copos. Eu já estava me preparando para dar uma desculpa e sair, quando ele se virou para mim. O olhar dele era tranquilo, mas parecia olhar dentro da gente. Não se culpe por não ter chegado a tempo de se despedir da sua avó. Ele falou no mesmo tom calmo de antes. Ela sabia que você a amava. O que ele disse quebrou o silêncio da sala. Eu travei na hora. A mão que segurava o copo de café tremeu um pouco. Fiquei sem ar. Como ele sabia daquilo? Como ele podia saber daquilo? Era um detalhe da minha vida que eu remoía sozinha, nas minhas piores noites de insônia. A culpa por estar viajando a trabalho no dia em que ela se foi. Eu nunca tinha falado sobre isso com o Ronei em detalhes, muito menos com qualquer pessoa da família dele. Minha cabeça disparou tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez o Ronei tenha comentado algo. Não, impossível. Ele não sabia da profundidade da minha culpa. Desculpa, minha voz saiu falhada. Como o senhor sabe disso? O homem apenas deu um sorriso leve, um sorriso que não combinava com a coisa absurda que ele tinha acabado de falar. A gente percebe as coisas nas pessoas, disse ele de um jeito estranho. O importante é que seu coração fique em paz. Ele se virou de volta para a bancada como se nada tivesse acontecido. De canto de olho, eu o vi pegar o açucareiro. Ouvi o som claro da colherzinha de metal batendo contra o plástico do copo. 1, 2, 3 vezes. O som de alguém mexendo uma bebida. Ele colocou o açucareiro de volta no lugar com uma delicadeza que parecia fora de propósito. Foi um prazer conhecê-la, minha jovem. Fique bem, ele disse e com um último aceno de cabeça deu meia volta e saiu da salinha, caminhando devagar de volta para o salão principal. Eu fiquei parada, olhando para a porta por onde ele saiu sem entender nada. O café em um dos copos transbordou um pouco, queimando meus dedos. Só então eu percebi que estava segurando o copo com força demais. Eu nem sei dizer quanto tempo fiquei ali parada, olhando para a porta. 1, 2 minutos, talvez. Tudo pareceu ficar mais devagar. A minha cabeça tentava processar a conversa, encontrar alguma falha, alguma explicação lógica para aquilo. Não podia ser. Ele não podia saber da minha avó. O Ronei, em algum momento, deve ter comentado com alguém. Mas não fazia sentido. Ele sabe como eu sou reservada com essas coisas. A ardência nos meus dedos me trouxe de volta. O café quente tinha escorrido e eu nem tinha percebido. Coloquei o copo na bancada com um baque, o plástico estalando. Respirei fundo.
tentando colocar os pensamentos em ordem. Eu precisava sair dali. Peguei os 3 copos com a outra mão, me preparando para equilibrá-los no caminho de volta. Foi então que eu vi o copo que o senhor tinha usado. Ele estava ali, intocado, ao lado do açucareiro. Minha primeira reação foi de estranheza. Ele se deu ao trabalho de pegar um copo, colocar açúcar e simplesmente foi embora sem o café? Distração, pensei. Com a cabeça cheia, em um dia como esse é normal. As pessoas ficam avoadas, eu mesma estava. Decidi que ia jogar o copo fora, já que ele esqueceu, não custava nada limpar. Peguei o copinho de plástico e no mesmo instante notei. Estava leve. Leve como uma pluma, como se estivesse vazio. Por puro instinto, olhei dentro e eu senti um frio na barriga. Não tinha uma gota de café. Nada. O fundo branco do copo estava completamente seco. Havia apenas uma pequena pilha de açúcar puro, intocada e granulada bem no meio. Mas como? A minha mente deu um nó. Eu ouvi. Eu tenho certeza absoluta que ouvi. O som da colherzinha de metal. O clique, 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 batendo contra a parede do copo. Foi um barulho nítido, real, a um palmo de distância do meu ouvido. Eu não imaginei aquilo. Olhei para a garrafa térmica. Ela nem tinha sido tocada. A tampa estava fechada do mesmo jeito que eu a deixei. Ele não serviu o café. Ele nunca pegou o café. Ele só mexeu o açúcar num copo seco. Olhei em volta para o bebedouro zumbindo para a porta, como se esperasse que alguém aparecesse e me dissesse que era uma piada de mau gosto. Mas não havia ninguém. Eu estava sozinha com aquele copo na mão, a prova de que alguma coisa ali estava muito, muito errada. O medo, que antes era uma confusão na minha cabeça, agora era uma coisa física, um peso frio na minha mão. Com a mão trêmula, amassei o copinho de plástico e joguei no lixo que ficava embaixo da bancada. Fiz isso num gesto rápido, quase violento, como se estivesse me livrando de uma prova. Eu só queria sair dali, voltar para perto do Ronei, para o mundo normal, onde as coisas faziam sentido. Abandonei a ideia de levar 3 copos. Peguei apenas o do Ronei e o meu, e caminhei para fora da salinha, forçando minhas pernas a se moverem num ritmo que parecesse natural. O zumbido do bebedouro foi substituído novamente pelo som abafado das conversas e dos choros contidos. O salão principal parecia outra dimensão. Um monte de gente, cada um com a sua dor, e nenhuma delas fazia ideia do que tinha acabado de acontecer comigo a poucos metros dali. Entreguei o café para o Ronei, que agradeceu sem desviar o olhar do amigo. Fiquei ali parada, um passo atrás deles, segurando meu próprio copo com as 2 mãos, mais para ter algo em que me agarrar do que pela vontade de beber. Mas eu não olhava para eles. Eu procurava pelo salão, passando pelos grupos de pessoas, procurando por ele. Eu precisava vê-lo de novo. Precisava confrontar a imagem dele com a lembrança daquela conversa impossível. E então eu o vi. Ele estava sentado em uma das cadeiras da primeira fileira, de frente para o caixão. Em um primeiro momento, só vi suas costas, o mesmo terno preto alinhado. Mas então ele se inclinou para o lado para falar com uma senhora e eu pude ver seu rosto de perfil. E alguma coisa estava errada. A serenidade tinha sumido. A calma que me pareceu tão estranha na salinha do café não estava mais lá. O rosto dele agora estava contraído, marcado por uma dor que parecia física. Os ombros, antes eretos, agora estavam caídos, curvados, como se carregassem um peso. Ele parecia devastado. A imagem perfeita de um homem de luto. Naquele instante ele virou a cabeça na minha direção, como se sentisse meu olhar fixo nele. Nossos olhos se cruzaram por cima das cabeças das pessoas. Senti um arrepio na nuca. Eu prendi a respiração, esperando um sinal, um aceno, um sinal de que me reconhecia, qualquer coisa que conectasse aquele homem ao que falou comigo minutos antes. Mas não veio nada. Ele me olhou como se eu fosse parte da decoração. Um olhar vazio, cansado, vermelho nas bordas. Um olhar que se desviou no segundo seguinte, voltando a se fixar no nada. Foi como se ele nunca tivesse me visto na vida. Aquela indiferença me quebrou. Foi quase mais assustador do que a conversa. A dúvida bateu forte. Será que eu tinha imaginado?
A voz, o que ele disse sobre a minha avó. Será que a minha cabeça, já abalada pelo luto recente, tinha criado tudo aquilo? Mas e o copo? O copo com açúcar seco era real. Eu o segurei. Eu o amassei. Aquilo aconteceu. Não aconteceu. O tempo passava e a minha confusão só aumentava. Eu alternava o olhar entre o homem sentado na primeira fila e o Ronei, que continuava conversando com o Josias. Em algum momento, Ronei deve ter percebido minha inquietação. Ele se virou para mim, pousou a mão nas minhas costas e disse: "Vamos lá na frente, dar os pêsames direito antes de irmos." Eu travei. A última coisa que eu queria era me aproximar do caixão. A ideia de ver uma pessoa sem vida de perto sempre me causou uma agonia, mas naquele momento era mais do que isso. Era medo. Um medo irracional de confirmar o que minha mente se recusava a aceitar. Mas eu não podia dizer não. Assenti com a cabeça, incapaz de formular uma palavra. Caminhamos em silêncio por entre as cadeiras. A cada passo que eu dava em direção à frente do salão, meu corpo ficava mais rígido. Passamos pela fileira onde o tal senhor estava sentado. Eu olhei para o outro lado, fixando o olhar no chão, com medo de que ele pudesse se virar e me olhar de novo. Mas, de relance, tive a impressão de que a cabeça dele se moveu na nossa direção, como se um ímã invisível o tivesse puxado. Chegamos ao lado do caixão. Ronei colocou a mão no ombro de Josias, que estava ali perto, e ficou em silêncio por um instante. Eu me posicionei ao lado do meu noivo, respirei fundo e me forcei a olhar. Lá dentro, deitado sobre o cetim branco, estava um senhor idoso. E era ele. O rosto era inconfundível. Era o mesmo rosto do homem com quem eu conversei na cafeteria e o mesmo rosto do homem sentado a poucos metros de nós. E por um instante o pânico deu lugar a um alívio imenso. A explicação mais simples e lógica do mundo se encaixou. Eram irmãos gêmeos. Claro, era isso. Eu me senti uma idiota por ter criado tanto pânico na minha cabeça. Mas o alívio durou pouco. Durou o tempo de meus olhos, agora mais calmos, começarem a registrar os detalhes. E foi aí que parece que o mundo acabou ali. Eu me lembrei da roupa. A imagem do homem na salinha do café estava gravada na minha memória. O terno preto, a camisa cinza escura. Eu olhei para o pescoço dele. Era a mesma gravata cor de vinho, com os mesmos pequenos losangos discretos que ele tinha ajeitado na minha frente. Eu me lembrava perfeitamente. Eram exatamente as mesmas roupas que o senhor deitado ali, sem vida, estava usando. Meu olhar disparou em pânico para o irmão que estava sentado na cadeira. Ele se mexeu e eu pude ver melhor. O terno era parecido, sim, mas a camisa dele era branca, a gravata preta e lisa, e o cabelo dele era bem mais curto, quase raspado nas laterais. O senhor no caixão, o homem com quem eu falei, tinha o cabelo mais cheio, um pouco mais comprido, penteado todo para trás. Foi como levar um soco na boca do estômago, fiquei sem ar. Não eram dois homens, ou melhor, eram, mas eu não tinha falado com o que estava vivo. O homem sereno, de voz calma, que sabia da minha avó e que mexeu açúcar num copo vazio, era o mesmo que estava deitado ali na minha frente. Sem respirar, sem vida. Foi por isso que ele não levou o café, foi por isso que o copo estava seco, porque ele não podia beber. Eu dei um passo brusco para trás, esbarrando em alguém. Minha mão agarrou o braço do Ronei com uma força que eu não sabia que tinha. Ele se virou, o rosto se contorcendo em preocupação. "Bárbara, o que foi? Você está pálida." Mas eu não conseguia responder. O som do salão tinha sumido. Tudo o que eu conseguia ver era o rosto tranquilo do homem no caixão. O mesmo rosto que sorriu para mim minutos antes na salinha do café. "Bárbara, fala comigo. O que aconteceu?" A voz do Ronei soou distante, como se viesse de outro cômodo. Eu pisquei tentando focar no rosto dele, mas minha visão periférica continuava presa na imagem do caixão. O ar parecia grosso, impossível de respirar. Foi só uma tontura. O ar aqui tá muito abafado. Consegui gaguejar. Era a única desculpa plausível que me veio à mente. Ele não pareceu totalmente convencido, mas a preocupação em seu rosto era genuína. "Vem, vamos lá para fora um pouco." Ronei me segurou firme pelo braço e me guiou para a saída.
O caminho de volta pelo salão foi uma tortura. Cada passo parecia exigir um esforço imenso. Passamos de novo pelo irmão gêmeo, e eu senti um arrepio na nuca. Ronei se despediu rapidamente de Josias e dos pais dele, explicando que eu não estava me sentindo bem. Eu apenas murmurei um "sinto muito" e um "melhoras". Palavras vazias que saíram da minha boca por puro automatismo. Eu só queria a porta, o ar da noite. Assim que saímos da capela, o ar frio da rua bateu no meu rosto e eu respirei fundo, como se estivesse emergindo de um mergulho forçado. O silêncio dentro do carro era pesado. Ronei dirigia e me olhava de canto de olho a cada poucos segundos. Amor, o que aconteceu de verdade ali? Você nunca ficou assim. Você me deixou preocupado. Eu olhei para ele, para o rosto familiar, a expressão de quem me amava e só queria entender. E a vontade de contar tudo, de despejar o absurdo todo no colo dele, foi imensa. Mas o que eu diria? Então, amor, sabe o avô falecido do seu amigo? Acabei de bater um papo com o espírito dele ali na sala do café. Ele me mandou um recado da minha avó. Ele ia achar que eu enlouqueci, que o luto tinha me afetado de um jeito que nem eu sabia. Ele ia querer me levar num médico, talvez num psicólogo. Nossa vida, nossa normalidade, acabaria ali. Então eu me calei. Foi só o que eu disse. Menti, olhando para a janela. Ver tudo aquilo me fez lembrar muito da vovó. Bateu forte demais, só isso. Ele pareceu aceitar, era uma meia-verdade afinal. Ele pegou na minha mão e não fez mais perguntas. Mas o silêncio que se instalou no carro depois disso era 1000 vezes pior. Era o silêncio do meu segredo. Um segredo pesado, frio e absolutamente solitário. Aquela noite não acabou quando chegamos em casa. Ela se estendeu pelas semanas, pelos meses seguintes. Eu passei a ter medo de ficar sozinha em casa. Qualquer barulho à noite me fazia sobressaltar. Eu revivia a conversa, o som da colher, o rosto sereno do falecido, o copo com açúcar seco. A certeza do que eu vi lutava diariamente contra a lógica que me dizia que aquilo era impossível. E nessa briga, dentro da minha própria cabeça, eu estava completamente sozinha. O tempo foi passando e eu fui aprendendo a conviver com aquela memória. Eu guardei aquilo bem no fundo e tentei esquecer. A vida continuou. Eu e o Ronei nos casamos 1 ano depois, mas o medo nunca foi embora de verdade. Ele só ficou quieto, esperando. Até que, uns 4 ou 5 meses depois do velório, ele resolveu se manifestar de novo. Estávamos jantando em casa, falando sobre o trabalho, quando o Ronei comentou do nada: "Falei com o Josias hoje, você não vai acreditar na história esquisita que ele me contou sobre o velório do avô dele." Eu parei de comer. O garfo ficou suspenso no ar, senti um frio na barriga. "É mesmo? O que foi?" perguntei, tentando manter a voz neutra. Parece que uns amigos bem antigos dos pais dele, um casal de idosos, contaram uma coisa bizarra. Eles juram de pé junto que conversaram com o senhor Olavo, o avô que faleceu, durante o velório. Cada palavra que o Ronei dizia só confirmava tudo o que eu tentava esquecer. Eles disseram que o encontraram perto do jardim de inverno. Ele continuou, achando a história curiosa. E que ele estava super calmo, sereno. Disse que estava em paz. O casal achou bonito, mas depois, quando viram o senhor Osvaldo, o gêmeo, ele estava um caco chorando abraçado com a esposa. Não parecia em nada o homem tranquilo com quem tinham acabado de falar. Ronei deu uma risadinha, como se contasse um caso curioso de como o luto afeta a cabeça das pessoas. E o mais doido, ele concluiu pegando um pouco de arroz, é que os velhinhos descreveram a roupa que ele usava nos mínimos detalhes. E era a roupa do caixão. Eles disseram que não tinha como confundir. Naquele momento eu soube. Aquele pedaço de mim que ainda se agarrava à possibilidade de ter sido uma alucinação, um delírio, se desfez. E o que ficou no lugar não foi alívio. Eu queria que fosse, mas não era. Descobrir que eu não estava louca foi o que mais me apavorou. Porque se eu não imaginei, então era real. Se era real, então o mundo não era o lugar que eu pensava que fosse. A barreira que separa as coisas não é tão sólida assim. Eu nunca contei ao Ronei que eu também conversei com o senhor Olavo. Ele nunca soube que eu fui uma dessas pessoas.
Mas desde aquele dia, o meu medo mudou de forma. Não é mais o medo do escuro ou de ficar sozinha. É o medo da calma. O medo daquela serenidade antinatural que eu vi no rosto de um homem morto. É o medo de saber, com uma certeza que me causava um pavor profundo, que eles não estão tão longe quanto a gente imagina. E que às vezes eles ainda querem conversar. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.